Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, aqui em Xilogalho, Quito, Equador. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Para isso, quero ler duas escrituras. Se encontram em São Mateus capítulo 16, versículos 1 ao 4, e o livro dos Atos capítulo 1, versículos 6 ao 7. A primeira disse, assim no livro dos Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 7 disse, então, vamos ler um pouquinho antes para que tenham o quadro claro deste momento preciso no qual Cristo falou estas palavras. Disse, vamos começar capítulo 1, versículo 1 em diante até o 7 diz, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes a respeito do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se fossem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? E lhes disse, não corresponde a vós saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os tempos e as épocas que o Pai pôs em seu próprio poder. E em São Mateus capítulo 16, versículo 1 ao 4, disse, vieram os fariseus e os saduceus para o tentarem, e lhe pediram que lhes mostrasse um sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Hipócritas, que sabeis distinguir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos alimente e nos abra o entendimento para poder compreender em nosso coração, para poder compreender e recebê-la lá no profundo de nossa alma e assim obter esta revelação, esta fé divina em nossa alma. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar-se, tenham a bondade. Nosso tema nesta ocasião é o mistério dos tempos e épocas
sob o poder do Pai. Os tempos e épocas. Deus estabeleceu para os seres humanos tempos e épocas, temporadas, nas quais as coisas que Deus prometeu realizar são realizadas. Vejam, São Paulo, no livro dos Atos, capítulo 17, versículo 26, nos disse. Vamos ver. E deu um sangue, fez toda a geração dos homens, para que habitem sobre toda a face da terra, determinando os tempos já ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor e, porventura, tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, devemos pensar que a divindade, sendo a linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou prata, ou pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos desta ignorância, agora manda todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem estabelecido dia no qual julgará o mundo com justiça, por aquele varão a quem designou, dando fé a todos, com haver-lhe ressuscitado dos mortos. Porém, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Assim disseram a São Paulo lá, na Grécia. Mas alguns creram, juntando-se com ele, entre os quais estava Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris e com eles outros. Agora vejam vocês, nem todas as pessoas creem quando se prega a verdade de Deus. E agora, vejam como São Paulo mostra que Deus prefixou o tempo aos seres humanos, designou o tempo. E agora, vejam como Deus, ao prefixar a ordem dos tempos e os limites da habitação do ser humano, estabeleceu assim, vejam vocês, tempos, eras, dispensações e diferentes temporadas ou etapas nessas eras e nessas dispensações. Deus, para mostrar em uma forma mais simples este mistério dos tempos e das épocas, tomou coisas que nós conhecemos, como o trigo e as árvores e assim por diante. E com esta parte do ser humano, da semeadura e da colheita, nos mostrou que há tempo para tudo. Há tempo para semear, há tempo para regar, para que o que se semeou cresça, e há tempo
para nascer o fruto na árvore ou a plantação que se semeou, e depois há tempo para esse fruto amadurecer, e depois há tempo para esse fruto ser colhido. Vejam que o fruto, depois que nasceu na planta, passa por diferentes etapas, onde vai crescendo esse fruto, chega ao seu tamanho correto e amadurece, e depois é colhido. Aí está a lei da semeadura e da colheita, porque o que o homem semear, isso também colherá, cegará, colherá. Se semear milho, o que vai colher? Milho, em uma forma multiplicada. Ou seja, que quando se semeia um grão de milho, não vai se colher um grão de milho, vai se colher certa quantidade, ou a 30, ou a 60, ou a 100, ou seja, por um grão de milho pode colher 30 grãos de milho, ou pode colher 60 grãos de milho, ou pode colher 100 grãos de milho. Um exemplo. Ou pode ser que essa planta que foi semeada não produza nada. Tudo depende em que terreno foi semeada esta semente. Se foi semeada junto ao caminho, as aves a levam, a comem. Esses são aqueles que ouvem a palavra de Deus, e vem o diabo e a tira do coração deles. Depois, os que são semeados em pedregais, esses são aqueles que não têm raiz. E ao escutar a palavra, vejam vocês, recebem com regozijo, mas por não terem raiz, não estarem arraigados, porque em pedregais as raízes não podem crescer. Esses são aqueles que ouvem a palavra e com regozijo a recebem, mas o que acontece? Quando vem a temporada da prova, por causa da palavra de Deus, são de curta duração, ou seja, se vão. Ao vir a aflição e a perseguição, dizem, mas eu não esperava ter perseguições e problemas e provas, e até em minha própria casa, que meus próprios familiares me criticam por ter crido em Cristo como meu Salvador. E se separam do Senhor. Depois encontramos aqueles que são semeados. Onde? São semeados entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra. E o que acontece? Mas o afã deste século e o engano das riquezas afogam a palavra e se fazem frutífera, ou seja, que não produz fruto, se torna somente uma planta aí de luxo, que a pessoa diz, eu creio em Cristo, eu sou um cristão, mas não produz o fruto que deve produzir, porque sempre está muito ocupado. É que tenho por aqui o negócio e tenho que atendê-lo. É que estou muito ocupado e tenho que estar fazendo isto e o outro, isto por aqui e outro por lá, e não tenho nem tempo para assistir às atividades e para trabalhar na obra missionária e para trabalhar no reino de Deus nas diferentes formas em que se trabalha. E não tenho tempo nem sequer para me sentar para ler a Bíblia, ler as mensagens, escutar as mensagens. Bom, não tem tempo para nada, porque todo o tempo é dedicado a quê? Aos espinhos e cardos. E cardos que são o quê?
os afãs desta vida e as riquezas deste tempo ou desta vida, quando Cristo disse: buscai primeiro o quê? O reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas são os acréscimos da vida. Agora, nem tudo é negativo. Disse: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Algumas pessoas pensam que não é necessário entender a palavra, mas aqui disse que a boa terra é a que ouve e entende a palavra, e dá fruto, e produz 100 por 1, outro a 60 e outro a 30. Agora vejam vocês, que se requer que a pessoa entenda a palavra para ser desta boa terra, ou para ser esta boa terra. Os demais, encontramos que Cristo não diz que eles entenderam a palavra, somente eles creram, mas não tinham entendido a palavra. Ou seja, que são dos que ouvem a pregação do Evangelho e entram na igreja e querem ser cristãos e tentam se salvar, mas a pessoa tem que entender a palavra, porque de outra forma deve pertencer a um desses outros 3 grupos anteriores, ou seja, desses 3 grupos anteriores desta palavra da qual falou o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam como nesta parábola e na outra parábola do trigo e do joio, Cristo nos mostra o programa da semeadura e colheita. E assim ele nos mostra que há tempo de semear, tempo de crescimento e tempo de colheita. E assim como na agricultura há isto, no programa divino há isto também, na escala correspondente ao programa divino. A palavra se semeia na alma das pessoas e tem que crescer, nascer, crescer e produzir fruto em abundância. Esta pessoa desde o profundo da sua alma para fora. Ou seja que em alma, espírito e corpo tem que trazer o fruto correspondente. E agora, assim é para toda pessoa e para toda nação e para o mundo inteiro também. Agora, há nações, há países, há continentes, há cidades, há famílias e há também pessoas, isto é, como indivíduos, e há também eras onde esta lei da semeadura e colheita se cumpre. E agora vejam vocês também aqui em Hebreus capítulo 6, onde o apóstolo São Paulo nos mostra isto. No capítulo 6, versículo 7 em diante disse, 7 a 8 disse, porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Agora vejam vocês como isto que Paulo, o apóstolo, fala,
sobre a chuva que cai sobre a terra e produz erva proveitosa para os que semeiam esta erva, ou essas sementes, disse que está próxima a ser abençoada por Deus. Isso é tipo e figura dos seres humanos onde se semeia a palavra de Deus. E a terra que produz espinhos, essa terra, disse São Paulo, a terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada. É reprovada essa terra. E o que acontece com ela? Perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Isto é assim para pessoas, isto é assim para cidades, isto é assim para nações, isto é assim para continentes também. Agora, vejam, quando se trata de continentes, nações e cidades, as que produzem espinhos e abrolhos, vejam vocês, estão produzindo joio, que são os filhos do mal. Mas as nações, povos e línguas e cidades e países que produzem boa semente, que produzem bom fruto, que produzem boa erva, que produz fruto, estes são os territórios onde produz os filhos e filhas de Deus. E agora vejam vocês, para o último dia, assim como houve bênção em cada era da igreja gentia, nos territórios onde se efetuou o chamado e recolhimento dos escolhidos de Deus por meio do ministério do Espírito Santo, através do mensageiro de cada era, e onde se semeou esta palavra, e nasceu e produziu fruto, durante este tempo esteve a bênção de Deus neste território. Depois, encontramos que transcorreram as 7 etapas ou eras onde Cristo esteve manifestado, e esses territórios estiveram produzindo bom fruto, ou seja, filhos e filhas de Deus, mesmo que também houve áreas onde produziam mau fruto. Encontramos que tiveram a bênção no tempo em que isso esteve acontecendo, no tempo em que estiveram produzindo bom fruto, boa erva, filhos e filhas de Deus. Depois, Cristo se moveu do continente europeu ao continente americano. E o continente americano consta de América do Norte, América Central, América do Sul e Caribe. E esteve manifestado na América do Norte por meio do profeta mensageiro, o reverendo William Branham, e esteve produzindo esse território, filhos e filhas de Deus, sob o ministério de Cristo, através do seu 7º anjo mensageiro. E depois se moveu desse território, Cristo, à América Latina e ao Caribe, para semear aí sua palavra, e o território latino-americano e caribenho produzir filhos e filhas de Deus para o corpo místico de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. E agora, qual é o território do tempo presente que está produzindo bom fruto no reino de Deus? O território latino-americano e caribenho, onde está a bênção do céu, a bênção de Deus. E é tão grande a bênção de Deus que todo o território latino-americano tem a oportunidade de entrar no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vê por quê? Porque é o território que está produzindo bom fruto, que está produzindo boa erva, trigo, filhos e filhas de Deus. E agora os territórios
de outros continentes, vejam vocês, encontramos que estão perto de serem amaldiçoados e de serem queimados com fogo atômico em uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque atualmente não está se produzindo o fruto do trigo nesses territórios, mas na América Latina e no Caribe. Portanto, a América Latina e o Caribe estão sob a bênção de Deus e está a ponto de receber a bênção de entrar no glorioso reino milenial de Cristo. E, consequentemente, o território latino-americano e caribenho, pois não tem a promessa ou sentença do fogo para ser queimado, mas da bênção de Deus. Mas os demais territórios, onde se cumpriram as 7 etapas ou eras da igreja gentia, porquanto já ali não se está produzindo o fruto do último dia, estão perto de serem amaldiçoados e serem queimados. É uma coisa muito triste, mas essa é a verdade. E há tempo e época para o cumprimento do juízo divino também. Agora, vejam como Deus estabeleceu os tempos e as épocas para Ele realizar seu programa. Há tempos e épocas, há dispensações, e nas dispensações há eras, estações, épocas, temporadas. E agora, os tempos e as épocas do programa divino estabelecidas por Deus têm sempre sinais que são manifestados e que dão testemunho que se chegou a esse tempo. Vejam vocês, para o tempo da liberação do povo hebreu, e até antes disso, para o tempo do profeta Noé, onde o Deus Todo-Poderoso ia destruir a raça humana com um dilúvio, houve um grande sinal. Qual foi esse sinal? A presença de um profeta dispensacional na terra. Quando aparece um profeta para uma era ou para uma dispensação, aí está o maior sinal que Deus está mostrando à raça humana. Porque a vinda de um profeta é um sinal verdadeiro que não deve ser passado despercebido, o qual está assinalando ou uma nova era ou uma nova dispensação, ou seja, uma nova etapa ou temporada do programa divino. Quando é um mensageiro para uma era, vejam vocês, é o sinal que a era anterior chegou ao seu final e uma nova era está se entrelaçando com a era anterior. E o povo é chamado a uma nova era. E há um entrelace aí. E o povo que estava naquela era é chamado para passar a uma nova era, pelo mensageiro desta nova era. E assim é também com as dispensações. Quando Deus envia um profeta dispensacional à terra, este é um sinal maior. Um sinal maior para a humanidade completa. Não somente para um território, mas para a humanidade completa. Porque uma dispensação cobre a humanidade completa. E agora, quando Deus envia um profeta dispensacional, é o sinal de Deus para a humanidade. E não deve ser passado por alto esse sinal enviado do céu aos seres humanos. Vejam como Cristo falou a estas pessoas ali em São Mateus capítulo 16 e diz a eles,
quando lhe pediram um sinal do céu, vejam, ali estava o maior sinal do céu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ali estava o maior sinal do céu, a vinda do Filho do Homem, a vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Rei de Israel. E Cristo disse, vejam vocês, e chegando os seus fariseus e os saduceus para tentarem, ou seja, não era com o propósito de crerem, eles pediram que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo lhes disse, quando anoitece dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, que sabeis discernir a face do céu, mas os sinais dos tempos não podeis. É muito importante discernir os sinais dos tempos, porque para cada tempo, em sua época, Deus envia o sinal desse tempo, o sinal desta dispensação ou o sinal desta era, que é o profeta mensageiro para esta era ou para essa dispensação. E esses são os sinais dos tempos, porque cada tempo, cada era e cada dispensação tem um profeta mensageiro, no qual Deus vem manifestado em Espírito Santo. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, se foi. Vejam o sinal de um profeta. Era o sinal que seria dado. E o sinal do profeta Jonas, vejam vocês, era o sinal onde tinha se refletido a morte, sepultura e ressurreição de Cristo. Assim como Jonas esteve no ventre de um grande peixe por 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem estaria no coração da terra por 3 dias. Mas o que aconteceria depois disso? Ressuscitaria. Vejam o sinal que foi mostrado ali, mas também não creram, porque quando Cristo ressuscitou, os soldados foram ao sumo sacerdote e aos demais sacerdotes, e eles disseram, Jesus ressuscitou. Pagaram-lhe dinheiro para que calassem a boca e dissessem que foram os discípulos de Jesus Cristo que o tinham levado quando eles ficaram dormindo. Vejam, vocês não quiseram reconhecer o sinal que Cristo tinha dado, o sinal de Jonas, o sinal de um profeta. E agora, na ressurreição de Cristo, a ressurreição do Filho do Homem, vejam vocês, estava confirmado este sinal e não creram nesse sinal, não creram na ressurreição de Cristo, não creram nos 3 dias que esteve morto, visitando lá os que estavam no inferno e depois passando ao paraíso e visitando os que estavam no paraíso e ressuscitando no 3º dia, ou seja, no dia de domingo pela manhã. Agora vejam como a humanidade resiste em crer o sinal do céu que Deus dá. Vejam também que quando Cristo nasceu, houve um sinal no céu, o sinal de que o Messias, o Rei de Israel, já estava na terra, tinha nascido neste planeta Terra. E agora, vejam que estes sinais estão estabelecidos para os tempos e as épocas, para eras e para dispensações. Os tempos dispensacionais são muito importantes e as épocas das eras destas dispensações são muito importantes, porque nas diferentes épocas ou temporadas e diferentes dispensações, Deus enviou sempre
um profeta. E este é o maior sinal que aparece manifestado no planeta Terra, no meio dos seres humanos. Também aparecem sinais no céu. E esses sinais no céu dão testemunho de que se chegou a uma nova era, uma nova dispensação. E que também se chegou ao final da era ou dispensação anterior. E agora vejam que para o tempo final, Cristo nos disse, no capítulo 24, versículo 30 ao 31, então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Esse sinal, vejam vocês, foi manifestado em 28 de fevereiro de 1963, das 6 da tarde em diante. Foi fotografado lá no céu, e se cumpriu o sinal do Filho do Homem no céu. E este sinal, nem todas as pessoas o reconheceram como o sinal do Filho do Homem no céu, o sinal do fim do tempo, o sinal da vinda do Filho do Homem, visto no céu, dando testemunho, Deus, com este sinal, que tinha chegado ao tempo final, acrescentando ao calendário os anos de atraso que tem. Encontramos que para o ano 1965, finalizando o ano 1965, estaria se finalizando o 6º milênio. E já para 66, estava se entrando no 7º milênio. Agora vejam como, também quando apareceu o sinal da primeira vinda de Cristo no céu, a estrela chamada Estrela de Belém, a qual os magos viram e seguiram, encontramos que apareceu de 4 a 7 anos antes de começar o 5º milênio. Antes de começar o 1º milênio, que é o primeiro dos últimos dias, porque os últimos dias diante de Deus são 3, que para os seres humanos são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E agora vejam como, de 3 a 7 anos antes de começar o 5º milênio, e começar assim os últimos dias, apareceu no céu um grande sinal, o qual os magos viram e reconheceram este sinal como o sinal da vinda do Filho do Homem no meio do povo hebreu. E saíram a buscar o Messias, o Filho do Homem, e o encontraram. Eles souberam o que significava este sinal no céu e buscaram o significado desse sinal, o buscaram na terra cumprido em carne humana. E vejam como uns 2 ou 3 anos aproximadamente antes de terminar o 6º milênio, isto é se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, e os números concordam com a realidade. Vejam vocês como antes de começar o 7º milênio, o último dos últimos dias diante de Deus, já no céu apareceu o sinal do Filho do Homem. Agora, qualquer pessoa pode dizer, mas isto é uma coisa muito simples para ser o sinal do Filho do Homem no céu. A estrela de Belém, que foi o sinal da primeira vinda do Filho do Homem, era simples também. E nem sequer temos fotos dela. Somente temos a história da aparição desta estrela no céu. E vocês creem que este foi o sinal de que o Messias já estava na terra? Pois claro que sim. Mas todo mundo não creu no tempo em que se cumpriu.
E agora? Que mistério contém esta nuvem? Nesta nuvem há 8 anjos de Deus. Estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e está o anjo que era muito diferente dos demais, Jesus Cristo, Filho do homem, ali em seu corpo teofânico, para no último dia estar manifestado na terra em carne humana, cumprindo o ministério do último dia. E essa aparição do Filho do homem lá, nesta nuvem, vestido nessa nuvem, é o cumprimento do que foi dito aqui. Diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E em São Lucas disse que virá em uma nuvem. E agora São Marcos também nos diz que virá nas nuvens, o Filho do homem. E em Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 10 o encontramos vindo nas nuvens. Vejam vocês. Em Apocalipse capítulo 1, versículos, vamos ver aqui. Versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. E os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. E depois Apocalipse capítulo 10 disse assim: e vi descer do céu outro anjo forte, vestido de uma nuvem, com arco-íris sobre a sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. Vem como a Escritura dá testemunho da vinda do Filho do Homem, e aparece o sinal do Filho do Homem no céu, e aparece o Filho do Homem no céu, vestido de uma nuvem. Também o profeta Daniel teve a revelação da vinda do Filho do Homem nas nuvens. E ele ouviu em visão. Disse, capítulo 7, versículos 13 em diante, 13 ao 14 diz: eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, que veio até o ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Ele foi dado domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que nunca passará, e o seu reino, que não será destruído. Agora vimos o sinal do Filho do Homem no céu, onde estavam ali nesta nuvem formada por anjos, estavam ali os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e o anjo que era muito diferente dos demais, o Filho do Homem, o anjo do pacto, Jesus Cristo, em seu corpo teofânico. E assim como esses 7 anjos das 7 eras foram manifestados na terra em carne humana para terem seus ministérios, o Filho do Homem, Jesus Cristo, o anjo forte, o anjo que era muito diferente dos demais, que estava nesta nuvem com suas asas estendidas e que formava a peruca branca do Senhor. Quando viramos esta foto para a direita, encontramos que forma o rosto do Senhor. E a barba é formada pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras, e o cabelo branco é formado pelo anjo que era muito diferente dos demais, o qual aparece aqui voando. E agora vejam vocês como para se formar a barba do Senhor, representada aqui nesta nuvem, pois
o corpo do Senhor, vejam vocês, e o rosto aqui do Senhor mostrado, encontramos que está mostrado ou formado pelos 7 anjos do Senhor Jesus Cristo, e por este anjo que era muito diferente dos demais. E para ser formado, vejam vocês, ali estiveram presentes estes anjos. E durante o ministério destes anjos foi se formando ou foi se cumprindo o tipo e figura do rosto do Senhor, da barba do Senhor. E para o último dia, com a manifestação do anjo, que era diferente dos demais, se cumpre o tipo e figura do cabelo branco do Senhor Jesus Cristo. Por isso que também, olhem vocês, os hebreus sabem o que estão esperando? A vinda do Messias. E estão esperando que o Messias apareça. E estão esperando que venha com o cabelo branco. É que aí, em Daniel disse que vem um como o filho do homem com o cabelo branco. Vem o ancião de dias aí. E entretanto, o cabelo branco aí não significa idade ou velhice, mas experiência, sabedoria. E representa Cristo com a experiência e sabedoria necessária para julgar, como juiz de toda a terra, todos os seres humanos e todas as nações. Agora, podemos ver as promessas correspondentes ao último dia e como estas promessas seriam cumpridas. Vejam, o cabelo branco do Senhor é a manifestação do anjo que era muito diferente dos demais, vindo em carne humana, manifestado no último dia e cumprindo o tipo e figura do cabelo branco do Senhor, assim como a barba a formam os 7 anjos mensageiros. Ou seja, que durante a manifestação desses 7 anjos mensageiros, se cumpriu o tipo e figura da barba do Senhor. Bom, vimos que para o cumprimento destes tipos e figuras, houve tempo e época. Houve dispensação e eras. Houve o tempo da dispensação correspondente às 7 eras da igreja gentia e houve a época das 7 eras da igreja gentia. A temporada de cada era. E para cada temporada Deus enviou um mensageiro. Toda época e tempo tem um mensageiro da parte de Deus. E ao ver e receber o mensageiro, recebe o povo o conhecimento do tempo e a época em que está se vivendo no programa divino, para poder caminhar no programa divino correspondente a este tempo e a essa temporada ou época. Porque o que recebe profeta em nome de profeta, a recompensa de profeta recebe. Se torna amigo do mensageiro desse profeta e vem receber o conhecimento de todo o programa divino correspondente a esse tempo, o qual vem dando a conhecer esse mensageiro. Porque não fará nada o Senhor Jeová sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. E vem o povo que o recebe a ter o alimento espiritual para a alma, que é tão importante e que é o mais importante que um homem necessita para poder viver e não morrer espiritualmente no tempo que lhe corresponde viver, no tempo e na época do programa de Deus. Vimos que há sinais, tanto no céu
como também na terra. Quando Deus envia o mensageiro, encontramos que Deus deu testemunho no céu de que esse mensageiro está na terra. E o sinal na terra, já não no céu, mas na terra, é o mensageiro que Deus enviou. A presença de um profeta de Deus para uma era ou uma dispensação é o sinal de Deus neste planeta Terra. Um sinal verdadeiro que não devem deixar passar por alto os seres humanos que vivem nesta terra. Se requer que as pessoas conheçam o tempo e a época, ou temporada, ou era, que lhes correspondeu viver na terra. No tempo e temporada do programa de Deus. Porque a pessoa que não conhece e reconhece essa temporada, essa estação e esse tempo, não pode receber as bênçãos de Deus, mas que recebe o juízo de Deus. Vejam vocês que o povo hebreu não pôde entender os sinais dos tempos. Não puderam entender a presença de João Batista na terra como um sinal que a dispensação da lei tinha chegado ao seu final, com o mensageiro final da lei que foi João Batista. Porque os profetas profetizaram até João. Ou seja, a lei e os profetas chegaram até João. Ali estava esse sinal, João Batista. E depois apareceu Jesus como o sinal, confirmando que aquela geração e dispensação tinha chegado ao seu final. E mostrando que uma nova dispensação estava se entrelaçando com a dispensação da lei. Que dispensação estava se entrelaçando? A dispensação da graça, pois ali estava o mensageiro da dispensação da graça, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não disse Deus por meio do profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14, eis que o mesmo Senhor lhe dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E depois, quando ia ter esse menino, esta virgem, apareceu o arcanjo Gabriel à Virgem Maria e lhe deu a conhecer a promessa. Ele disse que ela e por meio dela viria esse menino. E quando a virgem concebeu e deu à luz esse menino, ali estava o sinal que Deus havia dito que daria ao povo hebreu. Este sinal passaram por alto. Não reconheceram o tempo nem a estação em que eles estavam vivendo no programa divino quando Jesus Cristo estava ali na terra. E por não conhecer o tempo desta visitação divina em carne humana, como sinal de que estava se vivendo no tempo de uma nova dispensação, que estava começando, o que aconteceu, que diga nosso amado Senhor Jesus Cristo, aqui em São Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44, quando Jesus Cristo ia a caminho de Jerusalém, sua entrada triunfal. Antes de chegar a Jerusalém, diz assim, quando chegou perto da cidade, vendo-a, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão,
e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti. Porque ia acontecer isto lá em Jerusalém? Porque ia acontecer? Diz, porquanto não conheceste o tempo da tua visitação. Não conheceu o tempo e a época da primeira vinda de Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Rei de Israel, em carne humana, na pessoa de Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré. Se cumpriu em uma forma tão simples, em um véu de carne tão simples, que não puderam ver esse sinal. Esse sinal, o sinal manifestado na terra, o sinal do Filho da Virgem, que nasceu por meio da Virgem Maria. E por não reconhecer esse sinal, por não reconhecer o dia, o tempo, e por não reconhecer a visitação de Deus nesse tempo, para o qual estava assinalada a primeira vinda de Cristo, que seria a vinda do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o mesmo anjo de Jeová, manifestado em carne humana no véu de carne chamado Jesus. Vejam vocês, por não reconhecer a vinda do anjo de Jeová, Deus em carne humana, Jerusalém seria destruída, incluindo o templo do povo hebreu. Por quê? Porquanto não conheceu o tempo da sua visitação. Não conheceu, e aquele era o tempo. Naquele tempo em que Jesus Cristo teve seu ministério no meio do povo hebreu e no final morreu na cruz do Calvário, era o tempo e a época da semana número 70, a primeira parte da semana número 70, que eram os primeiros 3 anos e meio. E era também o começo de uma nova dispensação, sendo entrelaçada com a dispensação da lei. Aquele era o tempo também de uma nova era, a era da pedra angular daquele tempo, onde estava a pedra angular, Jesus Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram. E porquanto ali estava a pedra angular, Jesus Cristo, o Messias, pois a era é a era da pedra angular, a era da vinda do Senhor, da vinda da pedra que os edificadores rejeitaram. Eles não reconheceram o tempo e a época, não reconheceram a dispensação da graça que estava sendo introduzida, que se estava entrelaçando ali com a dispensação da lei, e também não reconheceram a época, a era da pedra angular ali manifestada. Essa temporada da era da pedra angular, onde estava se cumprindo a vinda do Filho do Homem, a vinda do Messias, a vinda do Rei de Israel, como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Agora vejam o importante é conhecer os tempos e as épocas que estão sob o poder de Deus e que são manifestados esses tempos e essas épocas e essas temporadas, eras e temporadas, no ciclo divino correspondente para esse tempo e esta época ou temporada. E agora, vimos o que aconteceu no passado e vimos que a maioria das pessoas que vivem no planeta Terra nem se deram conta do que aconteceu no programa divino. Mas sempre houve um grupo de pessoas aos quais veio a revelação divina e despertaram a realidade do tempo e a época, do tempo e a temporada, do tempo e a era que estavam vivendo. E receberam o sinal manifestado na terra, que foi o mensageiro desta era. E, consequentemente, receberam o conhecimento do programa divino para esta era, entraram no programa divino e receberam os benefícios que o programa divino lhes oferecia para esse tempo.
e receberão o benefício que o programa divino daquele tempo lhes oferecia para a eternidade, que é vida eterna. E agora, quanto a nós, qual é o tempo e a época correspondente a esta época na qual nós estamos vivendo? Este é o tempo da dispensação do reino, que está se entrelaçando com a dispensação da graça. E esta é a época, a era da pedra angular. Esta é a temporada da era da pedra angular. E o sinal no céu já foi visto, e agora corresponde aos seres humanos ver o sinal, visto aqui na terra, já não no céu, mas na terra. E ver o ministério do anjo, que era muito diferente dos demais, sendo manifestados na terra através do seu anjo mensageiro. Através do mensageiro da era da pedra angular, a dispensação do reino, que é o profeta da dispensação do reino, no qual Jesus Cristo, Filho do homem, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o anjo que era muito diferente dos demais, que esteve ali nesta nuvem formada por anjos, no último dia, aqui em nosso tempo. Ele, esse anjo, sendo manifestado aqui na terra, em carne humana, em seu anjo mensageiro, em seu profeta mensageiro, vejam vocês, como o sinal do fim do tempo, do fim da dispensação da graça e o fim da dispensação da sétima era da igreja gentia e o fim, como sinal para o fim do reino dos gentios também. O sinal que o reino dos gentios chegou ao seu final, ao tempo final, à sua etapa final, é a vinda desta pedra não cortada por mãos. É a vinda do anjo que era muito diferente dos demais, manifestado em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, como prometeu Cristo em Apocalipse capítulo 4 e versículo 1, dizendo, sobe aqui, onde vamos subir? A era da pedra angular, e eu te mostrarei que coisas, as coisas que em breve hão de acontecer. Depois destas, depois das quais? Depois das que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Agora há coisas que têm que acontecer neste tempo, e esta época ou temporada, as quais estão prometidas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E essas coisas são dadas a conhecer por Cristo, o anjo do pacto, o anjo que era muito diferente dos demais, em sua manifestação através do seu anjo mensageiro. Por isso, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, nos disse, e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo. Para quê? Para manifestar aos seus servos, que coisas? As coisas que em breve hão de acontecer. Vê que é por meio do seu anjo mensageiro que são dadas a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por quê? Porque em seu anjo mensageiro estaria o anjo que era muito diferente dos demais, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro. No tempo e época correspondente para esta manifestação, que é o tempo da dispensação do reino e a época ou temporada da era da pedra angular. E o território da América Latina e do Caribe. Para esse território é o tempo e época destas coisas que em breve devem acontecer. Que para o último dia estariam sendo manifestadas e estariam sendo reveladas a Igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, a dispensação do reino. Agora vimos o mistério dos tempos e épocas
que o Pai pôs em seu poder. Naquele tempo, os discípulos de Jesus Cristo queriam saber se Cristo restauraria o reino a Israel naquele tempo. Mas o reino a Israel não seria restaurado no tempo da dispensação da graça, nem nas épocas das 7 eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios. Por isso, mesmo que alguns dos mensageiros das 7 eras trataram de converter o povo hebreu a Cristo, não puderam, porque não era o tempo nem a época para a restauração do povo hebreu e do reino de Deus no meio do povo hebreu. Também não era o tempo para a restauração do trono de Davi, para reinar sobre o trono de Davi, Cristo, o Messias, porque a promessa da restauração de Israel é para o tempo da dispensação do reino e para a estação ou temporada da era da pedra angular. Não correspondia a eles conhecer esse mistério, porque o Pai pôs em seu próprio poder esses mistérios dos tempos e das épocas. E é para o último dia que chega o tempo e estação para a restauração do reino ao povo hebreu e, consequentemente, chega o tempo para ser revelado o mistério da restauração de Israel e do reino de Deus no meio do povo hebreu, onde Cristo, o herdeiro ao trono de Davi, se sentará e reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E com ele se sentará em seu trono o que vencer, disse Cristo, o vencedor. Aí se sentará com Cristo o vencedor, que estará no último dia, no tempo e época em que estas coisas têm que ser cumpridas. E o sinal desse tempo e época é a vinda do anjo do pacto, do anjo forte, do anjo que era muito diferente dos demais, que é Jesus Cristo vindo em Espírito Santo, e em seu anjo mensageiro, e em sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino. Por isso é que para esse tempo, todas estas coisas são dadas a conhecer a cada um de nós. Porque chegou o tempo e a estação para estas coisas serem cumpridas. E são dadas a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer no tempo e época para a restauração do reino de Deus no meio do povo hebreu. E o que o povo hebreu sempre desejou se converterá em uma realidade. E desde Jerusalém se governará o mundo inteiro. E o Messias, ou seja, o ungido, porque Messias ou Cristo significa o ungido. O ungido com o Espírito de Deus se sentará no trono de Davi e reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Cristo estará ali manifestado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como leão da tribo de Judá, sentando-se no trono de Davi. Assim que, vejam vocês, os mistérios dos tempos e épocas sob o poder do Pai. Podemos dizer nesta noite, sem lugar a equívoco, o trono de Davi. Não deixem
que se encha de pó, mantenham-no limpo, porque de um momento a outro se sentará ali o ungido, o Messias, que o povo hebreu está esperando. Assim que mantenham bem o trono de Davi, porque em seguida, muito em breve, esse trono será ocupado pelo filho de Davi, porque o filho do homem virá como filho de Davi e se sentará em seu trono, e com ele se sentará o vencedor. Assim que vejam vocês como esta promessa se converterá em uma realidade neste tempo final. Esta promessa está em Apocalipse capítulo 3 e versículo 21, quando disse: ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Assim como Jesus Cristo se sentou no céu no trono do Pai, agora Cristo disse: ao que vencer, o mesmo que aconteceu com Jesus. Cristo venceu e se sentou com o Pai no trono e recebeu um novo nome. E recebeu toda a autoridade. E agora, Cristo disse: ao que vencer, vem o mesmo que o Pai fez com ele. E agora Cristo disse: ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Por isso também encontramos que ao que se sentará em seu trono com Cristo, assim como o Pai lhe deu um nome novo, e este nome é o nome do Pai. Agora Jesus Cristo disse: escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e meu nome novo. Sobre quem? Sobre o vencedor, sobre esse que se sentará com Cristo em seu trono. Bom, e isto é para qual tempo? Para o tempo da dispensação do reino e era da pedra angular. Isto é para o tempo e estação do último dia, da era da pedra angular e dispensação do reino. E chegamos ao tempo e época em que todas estas coisas têm que ser cumpridas. E por isso estão sendo reveladas a todos vocês e a mim também. Para que vejamos os mistérios dos tempos e épocas que o Pai pôs em seu próprio poder. E ninguém podia descobrir estas coisas correspondentes ao último dia, a não ser somente Deus as podia dar a conhecer no tempo assinalado por Deus, ao mensageiro e o mensageiro ao povo de Deus. Porque é enviado o anjo de Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, por Jesus Cristo, para que vejamos, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem o envia? Jesus Cristo. E é em seu anjo que Jesus Cristo, Filho do homem, se manifesta no último dia, no tempo e época correspondente para a sua manifestação como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, como filho do homem e filho de Davi, para reclamar seu trono e sentar-se em seu trono e reinar sobre o povo hebreu e sobre todos os gentios, sobre todo o planeta Terra. E assim, nós também com Cristo reinarmos com Cristo como reis e sacerdotes por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Vimos os mistérios dos tempos e épocas sob o poder do Pai, que na atualidade estão sendo dados a conhecer. E no tempo e estação correspondente ao tempo em que vivemos, nos encontramos no tempo da dispensação do reino,
e na estação ou temporada da Era da Pedra Angular e território latino-americano e caribenho, com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da grande voz de trombeta ou trombeta final, nos dando a conhecer Cristo por meio do seu anjo, todas estas coisas que em breve devem acontecer neste último dia, neste tempo final. Foi para mim um privilégio estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho de o mistério dos tempos e épocas sob o poder do Pai, os quais estão sendo dados a conhecer neste tempo, os correspondentes a este tempo, ou seja, as coisas correspondentes a este tempo e a esta época ou temporada da Era da Pedra Angular. E onde estão os que estariam escutando a revelação das coisas que em breve devem acontecer no tempo e estação correspondente a este tempo em que vivemos? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe. Aqui no Equador, em Quito, Equador, há um grupo. E em toda a América Latina e o Caribe estão os que estariam vendo e escutando o tempo e época em que estaríamos vivendo e as coisas que estariam acontecendo neste tempo e temporada, na qual nos correspondeu viver. Estas coisas não podiam ser reveladas em outro tempo e época, mas neste tempo e época. Que as bênçãos de Jesus Cristo prometidas para este tempo e para esta época sejam manifestadas em cada um de vocês, se convertam em uma realidade e até o último dos escolhidos sejam chamados e juntados e sejamos todos transformados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Deus os abençoe e boa noite. E, antes que me esqueça, recebam uma saudação do nosso amado irmão Miguel Bermudes Marim, o qual não pôde estar conosco aqui, porque teve que continuar para o Peru, onde tinha compromissos. Mas, vejam vocês, no compromisso que ele tinha para esses dias lá, não me incluiu para esses primeiros dias, mas que pude estar com vocês aqui. E depois me encontrarei com ele lá no Peru. Assim que recebam saudações do nosso irmão Miguel, e se vocês tiverem saudações para ele, levarei saudações de todos vocês também. Bom, já nos veremos muito em breve, quer seja neste corpo mortal e no corpo mortal que vocês têm, ou no novo corpo, o qual em breve vamos receber. Por isso sempre lhes digo, veremos-nos novamente, porque estaremos nos vendo por toda a eternidade. Assim que nos veremos muito em breve, novamente. Que Deus os abençoe e os guarde, e em frente seguindo a Cristo, Ele servindo com toda sua alma, até que obtenhamos tudo o que Ele prometeu para todos nós, neste tempo e esta temporada. Bom, que Deus continue abençoando a todos. Conosco, novamente, o reverendo Franklin Henrique, e que Deus te abençoe, Franklin, e também ao reverendo Francisco, e também a todos os ministros e a cada um, e a todos vocês também, a cada um de vocês. Bom, que Deus os continue abençoando.